Então, esses trabalhadores, eles têm, inclusive tem a questão dos rebites, né, que se fala tanto, o pessoal que toma medicamentos para poder ficar acordado. Então, às vezes, eles têm que ir daqui à Fortaleza com uma carga de carne, por exemplo, alimentos perecíveis. Então, é impressionante. Na hora que você vê o actograma, são as paradas para repouso, que muitas vezes nem dorme, né, só para dar uma esticada no caminhão, são pequenas, né? E então são dias e dias, horas, muitas horas de atividade, e você vê que se você pede para ele responder alguma coisa, a pessoa está muito cansada, muito cansada. Tem trabalhos também de um professor que chama Marco Túlio de Mello, que durante muitos anos ele é um professor na área da educação física, e ele fez a formação dele lá na psicobiologia da Unifesp. Ele continuou trabalhando, ele orientou muitos alunos, orienta na área da educação física, mas ele se interessou mais nessa área dos trabalhador em turno ou condições diferentes de trabalho. Então, por exemplo, ele costuma dizer que se você está num ônibus daqui a Uberaba, daqui a Curitiba, e o noturno, mesmo o diurno também, mas o noturno, e o motorista ele desce e começa a ver se o pneu está murcho, é porque ele está com sono. Então ele costuma dizer que é uma maneira que o cara percebe que não está se sentindo bem. Então, quer dizer, está trabalhando à noite, né? Uma outra questão interessante, não sei se talvez alguém já tenha dito isso a vocês, é assim, um trabalho também que o Marco Túlio fez, em que ele perguntava para o motorista de caminhão, você já sentiu sono durante o trabalho, né, no percurso? E pouquíssimos responderam sim. Mas daí, se você pergunta para esse mesmo sujeito, você tem algum colega que já reportou dormir no trabalho? E daí dá mais que 50%. Né? Então, como assim? O cara fala para o outro que sentiu sono, mas esse outro fala que não sente sono, que nunca sentiu sono na direção. Não sei se vocês entendem, quer dizer, essa coisa do politicamente correto, né, que ele diz que não dormiu, só que ele diz que alguém disse para ele que dormiu, né? Tá certo? Só a título de ilustração, o funcionário, lá onde vocês fizeram inscrição, lá no térreo, ou foi tudo pela internet? Pela internet. O secretário da Comissão de Cultura e Extensão, não sei se, Ivan, eu vou falar, mas você não conta para ninguém, hein? O Hernandes foi para a Bahia, de carro, na véspera do Natal. E ele quis ir daqui até lá sem parar. E ele dormiu no volante e deu PT no carro. Deu PT no carro. A esposa e 2 crianças, o menininho machucou um pouco, mas deu PT no carro. E ele disse que ele lembra que talvez um pouquinho antes, ele lembra que ele estava começando a sentir sono, mas é muito rápido, porque a percepção que você sente do sono, ela já está com o sono instalado, né? Então isso é muito interessante, é que nem quando você sente sede, né? Quando você sente sede, você já está desidratado, né? Já tinha que ter bebido água antes, né? Então é um pouco isso, você fica lutando com o sono. Então, por exemplo, tem muita gente estudando coisas como, por exemplo, detectores de movimentos do pescoço que já indicariam que a pessoa está querendo dormir. Mas eu já li coisas, japoneses fizeram trabalhos assim, e, na verdade, mostrando que, lógico que vai depender muito das tecnologias, mas a hora que o cara já mexe o pescoço, já era. Quer dizer, já está com sono mesmo, né? Então, eu estou ilustrando isso, primeiro porque esse assunto do trabalho em turno, ele é muito interessante, mas, novamente, e eu insisto muito isso com vocês, que a compreensão disso faz com que você consiga, por exemplo, no caso dos atletas, do pessoal de academia,
você entender o que é um hipertenso fazendo exercício físico. Porque ele faz exercício físico e ele tem uma queda de pressão em seguida. Mas isso acontece o dia inteiro? É perceptível? Daí você fala, mas é estatisticamente significativo. Mas é que às vezes a gente tem que pensar para o meu aluno. Você tem que pensar no seu aluno, né? Eu sou professora de estatística, mas eu costumo pensar assim. Se num quadro de uma suspeita de uma cirrose hepática, por exemplo, a chance de você ver uma tomografia, ou sei lá, algum exame, dá a 95% de chance desse resultado enfim, a chance de ter que fazer uma biópsia é de 5%, porque o cara está com esses resultados laboratoriais. Então, não vamos fazer biópsia, porque a chance de ter problema é muito pequena. Daí, meu irmão que é médico, que trabalha só com essa coisa da hepatite, ele diz, mas e se for eu essa pessoa, né? Se for eu essa pessoa. Então, às vezes a gente fala que os médicos pedem muitos exames, pedem esses exames corriqueiros, que talvez sejam excessivos, mas em algumas situações meio críticas, né? Se a estatística é desfavorável, né? Quer dizer, 5% de cirrose hepática, mas se eu tiver cirrose hepática, eu quero tratar, né? Eu quero tratar. Agora, eu não estou querendo falar mal das estatísticas, dos resultados epidemiológicos, né? Mas um pouco para a gente pensar nessas coisas, né? Então, hoje, eu vou só pegar os pontos mais importantes da aula de ontem e finalizar com a parte retomar com mais vagar com a questão da ontogênese, né, das crianças e do sono ao longo da vida. Eu já falei, vou falar mais um pouco. Da questão do trabalho em turno e da questão de métodos de análise. Tá? Eu não pretendo me estender muito nisso, não vai dar tempo, mas é a área que me colocou nesse mundo da cronobiologia. Eu acabei caindo nessa área da cronobiologia por conta de parcerias para analisar dados com essa pegada cronobiológica, né? Então, coisas que vocês que fizeram o curso do Bruno Gonçalves, né, de actimetria, aquilo tudo que ele faz, eu faço também. A gente é bem parceiro, a gente trabalha junto, faz muita coisa junto, tá? Ô Ivan, você quer se abaixar a cortina fica melhor? Você quer tentar, então? Porque, inclusive, para os alunos, talvez fique melhor. Vocês ficam chateados de ficar no escurinho? Ainda não está a hora da temperatura dar aquela baixadinha, né? Melhorou, gente? Tá, obrigada, viu? Tá bom assim, Ivan? Tá bom. Tá, né? Tá legal. Bom, então, vamos lá. Inclusive, para você que não veio ontem, né? Para alguém que não estava aqui no horário da aula, cadê você que fez a prova? Cadê quem fez a prova? Você. Eu pedi desculpas porque tá essa mancha aí, né? Tá fora de foco, mas não tem melhor que isso, tá? Então, oh, meu Deus, é aqui, né? Então, eu falei, a gente começou falando sobre... Basicamente, eu quero mostrar aqui o plano da aula para que vocês consigam lembrar. Não vou dar essa aula que já dei. Mas ontem, o que a gente falou? O que é um ritmo biológico? Tá? Aquela ideia de que eles são endógenos. Então, aquele estudo de 1729, em que a plantinha sensitiva foi colocada dentro de uma caixinha, tá? E observou-se que mesmo dentro de uma caixinha, no escuro, ela continuava abrindo e fechando, que foi uma das primeiras evidências relatadas, né, descritas formalmente sobre a presença de um sistema de temporização, tá? Lembrando que, às vezes eu vou falar a palavra relógio, que ninguém conta para o Mário, porque o Mário não gosta, o Piedrazzoli, não gosta que fale relógio, o Mena tem um chilique, mas cada um fala do jeito que quer, né, desde que não fale nenhuma besteira.
Então, eu falei da endogenia, né, dos ritmos biológicos, da classificação dos circadianos, ultradianos, infradianos, e a questão de que existe uma relação de fase entre os ritmos quando em situação de sincronização, tá? Então, a temperatura central, ela tem o pico no final do dia e a melatonina tem o pico no meio da madrugada. A temperatura tem o pico no fim do dia e o cortisol no início do dia. Então, essas são as relações de fase sobre as quais nós conversamos ontem. Tá certo? Vocês estão lembrados disso? Me interrompam sempre que for necessário, tá? Então, eu falei disso, falei do... E tentei mostrar que o ritmo sono-vigília, ele é uma expressão de tudo isso. Daí eu mostrei vários ritmos, né? Vários ritmos circadianos, essas figurinhas todas. Essa aqui eu não mostrei porque não estava... talvez pudesse mostrar, agora que... Lembra que eu me dei conta que eu podia ter aumentado isso? Então, a gente tem aqui... Oh, meu Deus. Então, aqui a tela diz assim, né? A figura. Efeito da hora do dia sobre o desempenho humano em várias tarefas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho sinais de teclados. Então, a gente vê que aqui é 8, 12, 16 e 20. Então, a gente percebe que de manhã, né, essa percepção desse sinal a vigilância, uma medida de vigilância. Eu tenho um sinal baixo, tá? Sobe no meio da manhã, desce depois do almoço e vai para cima no final do dia. E a gente tem uma percepção de que esse desenho aqui é um desenho que segue a temperatura central, tá? Eu peço desculpas porque para mim eu não incorporei ainda a temperatura do punho, que talvez vocês estejam mais familiarizados, né? Daí, por exemplo, aqui, ó, memória de curta duração é o contrário, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a capacidade de fazer cálculos. Aqui eu tenho a questão, o tempo de reação e assim por diante são variáveis comportamentais que foram medidas ao longo do dia. Novamente lembrando que essas variáveis comportamentais, como elas são obtidas através de questionários ou algum equipamento, a pessoa tem que estar acordado para responder. Então, você não tem esse dado durante a noite, tá? Esse, inclusive, é um... Ô, gente, preciso desligar o celular. Desculpa aqui. Pelo menos tirar ele do... Bom, então... Aqui nós vimos também, que é aquele negócio do POMES, vimos isso. Depois eu falei da caixinha, né? A caixinha que ficou no escuro, tá? Aqui na vertical, me perdoem, né? Então aqui é o dia e a noite, aqui é o tempo todo no escuro. Daí a gente foi. Aqui então foi uma coisa que eu parei bastante. Então só para... Se vocês saírem aqui desse curso, sabendo o que é um Zeitgeber, o que é um livre curso, o que é uma fase, o que é uma relação de fase, tá? Eu já vou ficar feliz. Então, vocês, o que é um Zeitgeber? É um agente que sincroniza os ritmos biológicos. O que é livre curso? É a ausência desses Zeitgebers, tá? E na parte... Então, aqui eu vejo como que o organismo se relaciona com o meio ambiente com Zeitgeber ou sem Zeitgeber. E aqui eu vou ver como que o organismo... Como é que é a conversa dentro do organismo com o Zeitgeber e sem o Zeitgeber. Então, a palavra Zeitgeber, tá? Aquele que fornece a dica temporal, tá? Eu falei para vocês que tinha os Zeitgebers, o fótico, né, que é o claro-escuro,
e o não fótico, que são principalmente tudo que tem a ver com esquemas temporais sociais, tá? Eles são mais fracos? Acredito que sim, mas eu, em absoluto, os desprezo. Há quem ache que o claro-escuro é tudo, mas assim, eu entendo que você tem o claro-escuro e daí você tem que acordar quando amanhece. Então, aquele acordar, ele estabelece alguma coisa na tua vida, tá? Que eu não posso dizer que só a luz é que está coordenando tudo aqui, tá? Bom, então, continuando aqui, eu explorei a exaustão, essa questão dos Zeitgebers não fóticos, né? Vocês me desculpem que está ali em verdinho, não está bom no amarelinho, mas acho que todos estão vendo, né? E o ciclo claro-escuro. E mostrei, por exemplo, uma sequência de secreção de melatonina perante o sincronizador, né? O dia e a noite. Depois eu fui falar do livre curso, tá? Mostrando como que fica a secreção de melatonina na ausência do claro-escuro. E daí eu mostro para vocês. Mostro para vocês que daí é esquemático, né? Mas é alguma coisa maior do que 24 horas. Por que é maior que 24 horas? Porque o período endógeno do ser humano é maior que 24 horas. No geral, é maior que 24 horas, tá? Então, lembrados do conceito de circadiano. Ele é em torno das 24 horas. Não é 24 horas, porque senão a gente estaria quase que todos os dias desincronizados. É muito difícil uma pessoa acordar todo dia no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Então, essa plasticidade, ela é super bem-vinda. Mas, se eu disser que o circadiano é 18 horas, eu já não posso. 18 horas, talvez é porque o sincronizador não está com 24 horas de duração. Vocês estão me entendendo? Eu posso impor por exemplo, um 8 por 8. Em vez de 12 por 12, eu posso pôr um 8 por 8. Daí serão 16 horas. Mas não é circadiano, tá? Aqui, então, eu mostrei que eu quero muito que vocês se acostumem. Lembra que eu falei? Se sair daqui do curso sabendo o que é Zeitgeber e Free Running e mais fase e outras coisas que nós vamos ver, olha só. De um dia para o outro, tá? Como eu estou no escuro total, os ratinhos, eles vão entrar naquela rodinha de atividade, hamster, quem tem hamster em casa, vai entrar na rodinha de atividade cada dia mais tarde. Lembrando que aqui eu tenho a marcação das horas do dia. Como vocês não estão vendo, aqui está escrito 0 horas, aqui está dizendo 24 horas e aqui está escrito 48 horas, então são 2 dias. A gente costuma pôr 2 dias para ver o que está acontecendo entre um dia e o outro, tá? E aqui é os núcleos supraquiasmáticos, que estão aqui intactos, e aqui quando você destrói o núcleo supraquiasmático, né, em laboratório, e daí você vê que perde completamente qualquer padrão, tá? Sobe, entra e sai da rodinha a qualquer hora do dia ou da noite. Então aqui eu mostrei para vocês aquele exemplinho bonitinho da professora Gisele, né? Que você tem uma... Desculpa que eu falei rápido aqui, mas tentar arrumar. Isso aqui é bom para machucar o dente. Então, lá em cima, tá vendo? E outra coisa que vocês têm que saber saindo daqui, ler octograma, ou ler gráfico que tem essa pegada de ritmos biológicos. Você vai num congresso de cronobiologia, se você não tem a pegada não tem essa experiência de ler isso, você é melhor você ir embora do congresso. Todas as apresentações vão ter essa carinha, tá? Então, lá em cima eu tenho da 0, meio-dia, meia-noite, meio-dia, meia-noite. Eu tenho um estagiamento de sono, né? Então vocês observem que daí o registro polissonográfico é só à noite, tá? Mostrando os estágios do sono. E daí eu vou ter
a gente fez a professora Gisele Oda, fez esse PowerPoint bonitinho, mostrando, né, que agora a temperatura central ela abaixa durante a noite, daí ela sobe de novo durante o dia, tá? E ela desce de novo durante a noite, e assim por diante, o hormônio de crescimento, o hormônio do cortisol, o potássio, tá? E mostrando o quê? Que na presença do Zeitgeber existe uma orquestração bonita. Então, o ciclo claro e escuro é o maestro e eu tenho todo o pessoal tocando, cada um tocando com a sua partitura, tá? Eu estou me repetindo, poxa, essa professora fez a gente acordar cedo e está falando tudo de novo. É que esses conceitos, eles precisam ficar em vocês. As coisas a mais, se vocês gostam do assunto, vocês vão ler sobre o assunto, tá? Mas essa parte tem que ficar firme em vocês. Zeitgeber, livre curso, a apresentação gráfica, né? A representação gráfica desses dados. Professora, pois não. A fase do escuro ali, na ultrassonografia foi só até a meia-noite? Não entendi aquela escala das horas ali de cima. O indivíduo dormiu só até a meia-noite? Eles estão fazendo do jeito que eles fizeram só até a meia-noite. Não sei porquê. Precisava ler esse artigo aqui do Kseisler, tá? Para ver isso, eu não sei. Eu me prendi mais ao... Tá vendo? Foi o comentário dele, é de quem já está começando a ter o olho bom para essas coisas. Ele está dizendo que a noite ali tá sendo a tarde, né? Do meio da tarde para até meia-noite. E que história é essa, né? A menos que o desenho esteja errado, né? Seja até o caso, depois a gente pega na internet e vê esse artigo do Kseisler 78. Então, isso aqui é chamado de ordem temporal interna. Por quê? Porque... Mas ali embaixo, professora, desculpa, ali na abscissa... Tá certo. Hora do dia. Pois é, pera só. Aqui tá de noite, né? Então, é como se o desenho tivesse sido feito errado, será? Porque você vê, ó, aqui, ó, 12, o 12 não tá pareado aqui, né? Tá vendo que eles estão vendo? Então, eu já vi um artigo que acontecia isso. É que eu não sei explicar. Mas eu entendi o que aconteceu, mas eu não sei como explicar. É como se fosse assim, por exemplo, sei lá, vamos falar assim, acho que 21 horas é como se fosse a primeira hora da fase escura. Ah, será que é isso? Será que é isso? É o que é chamado de... Por exemplo, ali, ó, o ciclo escuro dele, o ciclo escuro não, desculpa, a fase escura dele, quanto tempo tem? 12, né? Isso, 12 um pouco, claro, 12 escuro. Isso. Então, sei lá, a primeira hora da fase escura, 21 horas. E... Ele marca o zero aqui. Está marcando o zero aqui. Está tomando como referência, que é a referência, é chamado de referência temporal, para você parear todo mundo. Então, independente da hora que a pessoa dorme e acorda, você dá um pareamento. Porque supondo que esses dados correspondem a várias pessoas. Mas, enfim, eu fico devendo isso para vocês. Depois, no intervalo, a gente vê se a gente consegue achar esse artigo. Mas o que me chamou atenção nesse material foi a ideia de que os ritmos estão sincronizados, sincronizado ao claro-escuro, então produzindo uma ordem temporal interna, tá? Daí, aqui, então, eu mostro a questão de o relógio do sistema de temporização, interagindo com todas as variáveis. Depois, aqui, um outro exemplo de relações de fase, né, em que você tem o cortisol durante o sono, você tem o sono, a temperatura baixa, o cortisol abaixa um pouquinho antes, né? Aqui, durante o sono, o cortisol ele sobe durante a noite, a temperatura desce durante o sono e sobe um pouco antes começa a subir a partir do meio do sono.
Um outro exemplo bem emblemático de relações de fase, outro de temperatura e melatonina. Daí eu mostrei para vocês esse gráfico que não dá para enxergar, mas basicamente a ideia de que aqui eu tenho N variáveis, né, um monte de variáveis fisiológicas, e eu tenho para cada uma, pensando que aqui eu tenho os horários do dia, tá? Para cada uma eu mostro a acrofase e o intervalo de confiança da acrofase. É como se fosse a acrofase e o desvio padrão, vai da acrofase. Não sei se vocês aprenderam intervalo de confiança. O intervalo de confiança é o intervalo em que eu tenho certeza que 95% dos meus dados estão ali, na população, porque isso aqui são trabalhos com amostras, tá? Eu tenho intervalo de confiança com 90%, 95%, 99%. Em geral, as publicações na área da saúde trabalham com 95% de confiança, tá? Então, mas isso aqui é só para vocês verem o mapa de ordem temporal interno. Deixa eu voltar aqui, uma outra questão que eu acho importante, por exemplo, aqui. Esse gráfico esse aqui está mais bonitinho, o alerta, a temperatura e o hormônio, o GH. Vocês observem que tem as relações de fase que a gente vê aqui, em que eu tenho, né, o dado que eu coletei ao longo do dia. Naquele outro gráfico, eu tenho uma outra maneira de falar a mesma coisa. Então, eu mostro a relação de fase entre as variáveis, mas agora mostrando o pico, o momento de pico de cada variável. Então, é como se eu estivesse fazendo, a grosso modo, porque isso daqui é artificial, né? É resultado de um ajuste teórico, daquele cosinor que eu falei para vocês. Aqui eu tenho, vocês vejam, é como se eu dissesse, a acrofase da vigília está às 18. A acrofase da temperatura está aqui, entre 18 e 24, vamos chamar de 20, vai? E a acrofase do GH está aqui, a 1. Então, isso que eu estou vendo, do dado bruto, que a gente chama, ele elaborado, ele vai permitir que eu veja isso. Todo mundo consegue enxergar isso que eu estou falando? É grego? Entenderam ou não? Entenderam? Bom, continuando aqui, eu não mostrei isso aqui para vocês, mas uma vez entendida a questão dos conceitos de acrofase, de amplitude e mesoamplitude e acrofase, aqui mostrando características circadianas de testes de fitness, que inclui a acrofase dos ritmos padronizados. Então, a gente tem testes de fitness, flexibilidade, por exemplo, o pulo naquelas, acho que deve ser naquelas plataformas, né? Potência anaeróbia, força da perna, força das costas, força de apertar. Cada uma delas tem o seu valor máximo nesses horários, tá certo? Vocês vejam que é como se todas, exceto por essa variável aqui, que é a capacidade de trabalho física, numa taxa de batimento cardíaco de 150, tá? Mas esquece essa, todo mundo está do meio da tarde para o final da tarde, como se estivesse andando junto com a temperatura central, tá? A amplitude, que é a porcentagem em torno da média, né? Ela tem esses valores, são valores que nas unidades das variáveis que você mede, tá? Não, aqui no caso eles são valores em porcentagem, desculpa. Continuando aqui, eu vou falar da ordem temporal interna em condições de livre curso. Então, que a gente viu esse gráfico, que não está grande coisa, e que agora que a gente fechou a cortina, melhorou um pouquinho. Vocês vejam que nos primeiros 10 dias, tá, de novo, vou falar corretamente. Esse gráfico está falando da manutenção do ritmo de 24 horas, né? Manutenção, ele é rearrastado, né, ressincronizado, quando eu coloco pistas ambientais. Então, eu tenho aqui o claro escuro, daí eu tiro o claro escuro,
e depois eu ponho claro escuro de novo. Então está mostrando que aqui esses triangulinhos é o lugar em que a temperatura passa pelo seu valor máximo. A acrofase da temperatura eu marco aqui, dia a dia. Daí quando eu tiro o claro escuro, vocês vejam que a acrofase ela vai se deslocando também, mas mais devagarinho. Tá? E daí aqui ela começa a acertar e mais ou menos por aqui ela acerta direitinho. Existe uma coisa importante, no ciclo claro-escuro, eu estou agora refinando algumas informações, que o ciclo claro-escuro ele se adapta mais rapidamente do que, por exemplo, a temperatura. Se você vai para Paris, você consegue adaptar seu sono em 3, 4 dias. Mas as suas variáveis fisiológicas, como por exemplo a temperatura, o GH, o cortisol, demora mais. Então por isso que você se sente mal por mais tempo. Inclusive uma coisa importante, a palavra jet lag. Jet lag não é só fazer a viagem transmeridiana. Jet lag são os sintomas desagradáveis. Então jet lag é o mal-estar. Tem gente que não sente jet lag. Então, por conta do jet lag, não é isso. É por conta do deslocamento transmeridiano. Tem gente, eu tô sentindo jet lag? Tô. Eu não tô? Eu não tô. E o jet lag é justamente esse descompasso da adaptação temporal. Uma variável vai mais rápido que a outra, tá? Bom, daí as relações de fase que a gente já viu. Essa expressão aqui, que também vocês estão... eu quero muito que vocês aprendam relação de fase fixa, tá? Então você pega, por exemplo, você pega o ponto máximo de uma variável e você vê a distância no tempo do ponto máximo da outra variável. Você pode pegar, por exemplo, aqui a relação de fase entre o mínimo disso com o mínimo disso, tá? Mas falando de relação de fase, são pontos semelhantes, tá? De variáveis diferentes, ou pode também ser a mesma variável que eu estou submetendo a uma situação de arrastamento, tá? Eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês ontem. A partir daí a gente retoma, né? Então, eu tenho, pensando que eu tenho os anos, a idade, né? Do primeiro ano até aqui no marcando a pessoa com 76 anos. Eu tenho lá em cima um dia representado, né? Eu tenho em pretinho, o risquinho preto é o sono e o branco é não sono, é a vigília. Então, a gente vê no início da vida o sono picadinho. Depois, no início na infância, eu tenho ainda o cochilo. Na adolescência, o vermelhinho aqui é um improviso do desenho, falando que a pessoa dorme um pouco mais e tende a deitar um pouco mais tarde, tá certo? A vigília começa mais tarde, tá? E termina mais tarde. Então, isso aqui a gente chama de atraso de fase. Então, são os adolescentes dormindo em cima dos teclados. E o adiantamento de fase, né? Que são as pessoas mais velhas que acordam, tá vendo? Elas passam a acordar mais cedo e passam também a ir para a cama mais cedo e também resgatando um pouco aquele padrão ultradiano, tá? Então, ontem, retomando a preparação da aula, em casa eu vi que eu tinha esquecido de mostrar isso para vocês, que eu acho... importante adiantamento e atraso de fase. Então, aqui no caso, eu estou vendo a relação de fase de quem? Do início do sono, por exemplo, com o Zeitgeber, com o claro escuro. Então, aqui eu não estou vendo relação de fase entre duas variáveis do organismo. Eu estou vendo a relação de fase algum ponto da minha série temporal com o sincronizador, tá? Então, vocês vejam que, pensando que, se eu pensar que aqui é o dia, então vocês vejam que em relação ao dia, aqui a fase vai se alterar,
acontecer, o sono vai começar mais tarde. Aqui é sobre a questão das férias, né, em que a fase do sono atrasa, quando eu entro de férias, quando eu estou nas férias, eu durmo mais tarde, acordo mais tarde, e na volta das férias eu tenho dificuldade de adiantar a fase do sono. Por que eu tenho essa dificuldade? É difícil puxar o sono. É fácil dormir mais tarde, acordar mais tarde? E acordar mais cedo? E dormir mais cedo e acordar mais cedo? É fácil também? É mais difícil? Por que será? Porque o organismo humano, ele tem um período endógeno maior que as 24 horas. Tá certo? Então, quando você dá 1 hora a mais de sono para a pessoa, para ela é bom. Agora que a gente vai sair do horário de verão, dia 17 ou 18 de fevereiro, o horário de verão vai acabar. A gente vai dormir 1 hora a mais. Acho que vocês têm a percepção de que vai ser mais agradável do que quando foi lá em outubro, quando a gente entrou no horário de verão, porque a gente teve um dia de 23 horas. E daí quem critica isso, isso não é importante. Mas pensa, você adapta o ciclo vigília-sono porque você tem que acordar mais cedo, você tem que ir para a escola, você tem que ir para o trabalho. Mas a questão de algumas variáveis fisiológicas, a temperatura, por exemplo, os hormônios, eles não fazem assim, esse clique. Eles não são acionados pelo despertador do celular. Quem é que é acionado pelo despertador do celular é o sono-vigília. Então, eu quero dizer assim, quando eu entro no horário de verão, eu sou obrigada a ter um dia de 23 horas. E quando eu saio, eu vou ter um dia de 25 horas. Aqui no caso, lógico que eu não vou ficar ad eterno, né, desincronizando. Nas férias, se eu estou acostumada a deitar às 10, eu vou deitar 1 e 2 e todo dia eu vou dormir mais ou menos entre 1 e 2. Eu vou me acostumar, tá? No dia 26 de fevereiro, 4, 7, 11, 18, 25... No dia 26 de fevereiro, que todos estaremos aqui, é que alguns não entram às 8, né? Mas eu vou dar aula às 8h00 na segunda-feira. De tarde, o semestre inteiro. Vamos ver se o povo vai chegar. E o duro assim, as pessoas saem de casa às 6, 6h15, os alunos da manhã, né? Para chegar aqui às 8, né? Dependendo de onde mora. Agora aqui, ó. Vamos ver se vocês estão com o olho bom para coisa de cronobiologia. Vamos ver se vocês entendem o que tem nesse gráfico sem eu falar nada. E aí, quem quer explicar para mim esse gráfico? Então, tenta adivinhar. É o branco ou é o achurado? Achurado é quem? O achurado são os matutinos. Todos estão vendo isso? Sim ou não? Então, quando em dias de trabalho, a gente vê que tem matutino que dorme até as 9 horas. Tá? Enquanto que os vespertinos, é que o desenho do branquinho não está aparecendo, mas muito provavelmente os vespertinos vão começar a dormir por aqui. Tá certo? Então tem matutino que deita aqui, mas tem matutino um ou outro que vai dormir tarde também. Mas eu tenho uma concentração aqui, né? Lembra do conceito de histograma? Então eu tenho uma frequência maior de matutinos aqui. E eu tenho uma frequência maior de vespertinos aqui, na verdade, nesse trecho. Tá? Agora, observem a hora de dormir nas férias. Os matutinos mais ou menos seguem o padrão, eles atrasam um pouco no sentido da maioria, né? A coluna maior vai vir para cá. Tá? Agora, os vespertinos,
eles vão, olha, o grosso deles, tá vendo? Tá indo para a cama depois da meia-noite. Tem gente que está indo à meia-noite, às 2, às 3, às 5. Vejam que nos dias de trabalho isso não está acontecendo. Na hora de acordar, aqui a gente vê nitidamente o déficit de sono dos vespertinos. Porque os matutinos, eles acordam a partir das 5 da manhã, você tem os matutinos acordando, até um pouquinho às 9. E aqui os vespertinos, que tudo indica que tem gente que acorda por aqui, ó, nesse pretinho mais grosso, tá? Então os vespertinos, eles acabam dormindo mais tarde e acordando quase no mesmo horário dos matutinos. Nas férias, parece que são seres de espécies diferentes, né? Não é? É um desencontro total, né? Então, se você é vespertino, quer dizer, você tem, por exemplo, na família, é interessante ver isso na família, mas se você é vespertino, arruma uma esposa vespertina. Ou, enfim, namore uma vespertina, porque senão não vai ter encontro, né? Tá certo? Enfim. Agora, a questão dos jet lags, que eu já antecipei um pouco. Quantos graus tem cada fuso horário? 15 graus, tá certo? Qual é o padrão de referência do fuso horário? Em Greenwich, que fica em Londres, tá certo? Então, tudo o que acontece à direita de Londres, olhando para o mapa mundi, né? Tudo o que acontece à direita de Londres são lugares que estão adiantados em relação, no que tange o relógio, tá? O relógio social. E tudo o que acontece à esquerda, a oeste de Greenwich, tá? São horários atrasados, tá certo? Então, agora são 10 horas da manhã no Brasil, em Greenwich talvez sejam já 17, tá? Apesar que eu acho que são 15, nós estamos no menos 5, no menos 6. Enfim, mas vamos supor que sejam 6 horas, lá já são 4 horas da tarde. E nós estamos às 10 horas da manhã. Na Califórnia, eles estão 6 horas atrás da gente. Então, lá são 4 da manhã. Tá? No Chile, tem diferença? Quanto? 1 hora. 1 hora. Por conta do horário de verão? Vocês têm horário de verão? Tem. Então, é sempre 1 hora. Quando vocês estão... 1 hora a menos. 1 hora a menos. Menos que acá. Então, lá são 9 horas da manhã. Agora são 10. Lá são 9. 11. Agora são 11. 10 AM, certo. E o horário de verão acaba quando? Quando se encerra? É variável. Variável no... Março. Mas varia em relação às latitudes? Não. Não. Varia de cidade para cidade? Não. É para todo igual. Assim, varia de um ano para o outro? Não varia em Chile. Em todo Chile não varia el horario. Ah, sim. É o mesmo. É o mesmo. No Brasil também? Tá. Não, no Brasil não. No Brasil, acima do estado da Bahia, não há horário de verão. Só das latitudes 10 ou... Não. Depois a gente vê no mapa. Ver se eu trouxe minha agenda. Não trouxe. Depois eu te mostro. Então, no jet lag, os ritmos biológicos se dessincronizam dos ciclos ambientais. As relações de fase ficam alteradas, ficam instáveis. E depois de alguns dias, ela se estabiliza novamente.
O que quer dizer se estabiliza novamente? Eu vou dormir em relação à noite lá na França no mesmo horário que eu dormiria. Tá certo? Só que nos primeiros dias eu vou querer dormir em horários que ainda... eu vou querer dormir em horários que os franceses já foram para a cama. Tá certo? Porque eu estou acostumada a dormir mais tarde, porque tudo para mim está... Eu estou atrasada, então eu vou atrasar o início do sono enquanto que os franceses já foram dormir. Então eu vou sentir sono no meio da noite em Paris. Vou acordar muito atrasada se eu tiver que ir para o trabalho. Só que se eu for lá para a França com turismo, se eu não ficar esperta, eu vou dormir. Não vou aproveitar a viagem. Mas se eu for para trabalhar, e é isso que eu estava querendo dizer naquela figura do férias e dia de trabalho, o horário o relógio vai me dar um tranco. Olha só, tem essa de fuso horário, tem que ir, acabou. Inclusive tem muita discussão falando sobre essas grandes reuniões de presidentes da República, né, para decidir coisas, e a gente vê imagens que as pessoas estão dormindo no auditório, né? E no caso dos atletas, por exemplo, eu acompanhei algumas delegações brasileiras quando foram para os Jogos Olímpicos em Pequim. E fizemos alguns trabalhos com algumas equipes sugerindo que eles fossem bem antes ou que eles fossem para lugares intermediários. Tá certo? Então, sai do Brasil, vai, por exemplo, para a Espanha ou para a Alemanha, fica lá alguns dias, treina lá, e depois segue para Pequim, tá? Por falta de dinheiro, algumas delegações chegaram no dia da prova. Então, chega no dia da prova e não consegue ter um bom desempenho. E eu acho que no mundo dos atletas, o detalhe é muito importante. É coisa de décimo de segundo que eu bato na parede da piscina, tá? Então, imagine, se o cara ele tá desincronizado, aquele décimo, aquele centésimo, ele é decisivo. Eu vi uma entrevista de uma... Eu não sei se foram nos Jogos de Londres, em que o técnico do futebol feminino, ele dizia que as meninas tinham perdido porque é preguiça, não tem essa coisa do fuso horário. Se quiser jogar, joga. Tá certo que a motivação, ela tenta superar em muito alguns fatores fisiológicos. Mas a depender da duração também da tarefa a ser desempenhada, então, jogo de futebol dura 90 minutos. É bastante. Um tiro de piscina dura 30 segundos. 25 segundos é o 100 metros, os 50 metros nado livre, acho que é 12 segundos, 15 segundos. Enfim. Bom, então, eu estou querendo dizer que não é desprezível, tá? Eu acho importante que... É que nem o horário de verão. Não tem nada a ver. Mas quem está estudando isso, é legal entender o que está acontecendo. Então, os ritmos biológicos se desincronizam nos ciclos ambientais. E, quer dizer, no jet lag acontece isso, que é uma sensação desagradável. Tá? E o que é o jet lag? Por que ele acontece? Porque ocorre uma inabilidade do relógio, do sistema de temporização circadiano, se ajustar rapidamente a um novo ambiental, tá? Então, esse mal-estar chamado jet lag, ele acontece por esse motivo. Então, esse desenho não está bom, mas de onde eu peguei já não estava bom. Então, aqui eu tenho viagens do norte para o sul, tá? Que eu digo aqui que elas não induzem
esse mal-estar de forma significativa. Por quê, gente? Por que viajar do norte para o sul, do sul para o norte, não tem uma sensação tão agradável quanto ir de São Paulo para Nova York? Não é tão ruim quanto ir de São Paulo para Munique, por exemplo. Por quê? Porque eu não atravesso fusos horários, eu atravesso um ou outro. Tá certo? Por exemplo, a Pamela, né? A Pamela, ela veio de Santiago? Como? Valdívia. Como? Valdívia. Valdívia. Mais ao sul. Mais ao sul. Ao sul. Então, ela atravessou 15 graus, tá? Uma hora. Uma hora de diferença. Que é como se fosse o horário de verão, a entrada no horário de verão. Só que ela teve uma vantagem, que ela teve um dia de 25 horas, né? Quando você retornar, terá um dia de 23 horas, ok? Bom, então aqui eu tenho uma viagem. Alguém sai de Paris e faz uma parada aqui e vem para a cidade do Cabo. Muito provavelmente, tá, a gente pensando aqui, mesmo assim eu tenho uma alteração de longitude, mas não é grande. Então, na hora que eu vou ver o actograma, tá, eu vou ver que aqui é 24, 12... Aqui deve ser o dia. Então, a gente vê que à noite, eu tenho um episódio, talvez o cara esteja dentro fazendo a viagem, não dá para interpretar muito bem, mas a ideia é de que você não tem muita variação no início. Aqui você tem um atraso, né, um pequeno atraso, algum atraso, né? E aqui você tem uma coisa mais fixa. No documento que eu li, não dizia quantos dias tinham se passado. Eu só trouxe mesmo para ilustrar, tá? Que uma viagem de norte a sul, ela vai apresentar poucas alterações se eu comparar com uma viagem de leste para oeste. Então, eu estou indo aqui da Espanha para Pequim, tá? Para o Japão. Então, eu estou indo aqui da Europa, passo pela América do Norte, então eu vou para oeste, tá? Então, eu estou atrasando. Apesar que, lembra que eu mostrei para vocês, aqui tem uma latitude em que o relógio vira, que são aquelas ilhas no Pacífico. Mas, pensando aqui no primeiro trecho, tá? Nesse primeiro trecho, eu tenho praticamente um livre curso, tá? Aqui, quando eu vou da Espanha para Pequim, tá? Ou aqui deve ser Pequim, eu vejo um actograma um pouco diferente. Mas não tão diferente. Eu acho que esse exemplo não é tão bom. Eu gostaria de ver alguma coisa assim. Eu não estou vendo. Tá? Não estou vendo. Eu preciso achar alguma figura mais interessante, mas eu já procurei. Confesso a vocês que eu procurei. Nos atletas que eu acompanhei, quando fomos para Pequim, eu não consegui que ninguém colocasse o actímetro durante o voo, durante a viagem. Eu só consegui colocar lá na Vila Olímpica. Mas, gente, são frustrantes esses trabalhos, porque os chefes das delegações, os técnicos também, eles não deixam o pesquisador chegar perto dos caras. Aqui eu imagino que o pessoal que mexe com futebol, né, nos times, é difícil conseguir que o atleta tope participar ou que o técnico deixe que o atleta participe, né? É que nem enfermeira em hospital. A gente pede para usar o actímetro, mas
pode ser que seja feio, elas tiram porque incomoda para dormir, elas tiram para sair para uma balada, elas tiram, então a gente não consegue ter uma sequência boa de dados. Tá? E agora a questão do trabalho em turno, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Ixi, 11h15. Então agora eu vou falar do ciclo vigília-sono de quem trabalha em turnos. Esse desenho aqui, essa figura não está muito boa, mas basicamente é um aeroporto. Aqui é uma sala de um aeroporto. E como é que chama esses caras? São os... São os controladores, né? Então, essa foto foi me trazida por um aluno aqui da faculdade. Ele trabalha nessa área aqui de Guarulhos e ele fazia gestão de políticas públicas, o curso de GPP. Então, ele tirou uma foto da sala onde ele mesmo trabalhava, né? Então, e ele trabalhava manhã, às vezes tarde, às vezes noite, ficava muitos dias à noite, às vezes muitos dias à tarde, uma vida muito irregular. E daí, voltando nessa questão daquele gráfico que eu mostrei para vocês ontem, lembrando, né, que eu tenho aqueles Zeitgebers que, de alguma maneira, acionam o sistema de temporização, produzindo os ritmos biológicos. Então, no caso do trabalhador em turno, na medida que os ciclos ambientais eles estão atrapalhados, a sinalização para o sistema de temporização também é confusa. E os ritmos biológicos, em decorrência, também ficam confusos. Então, essa figurinha, tá vendo? Foi bom que eu mostrei a outra. Ah, não, aqui não dá para ver. Simplesmente não dá para ver. Então, eu digo que o trabalho em turno, né, são perturbações circadianas. Tá? Então, a gente tem o problema de trabalhar em horários que deveria estar dormindo. Então, são perturbações circadianas que acometem os trabalhadores que necessitam inverter. A palavra inverter não é boa. Na verdade, que necessitam fazer deslocamentos de fase, tá? Alterar os horários, alterar as fases do sono-vigília para poder trabalhar. O que acontece quando ocorre uma mudança repentina, né? Os ritmos se desincronizam. Espero que isso já estejam todos conscientes disso. Por quê? Porque tem uma inabilidade do relógio de fazer aquele ajuste rápido. Observem que essas duas frases estavam lá no jet lag. De propósito, eu pus essas duas frases aqui. Há uma certa demora para o ajuste dos diversos ritmos. Só que no caso do trabalho em turno, entendeu? Ocorre que, talvez seja melhor dizer assim, quando eu vou para a França, tá? Eu fico lá alguns dias e devagarinho eu vou me adaptando. Quando eu faço esses trabalhos, o que ocorre é o seguinte, eu me exponho ao trabalho noturno, mas quando eu volto para casa, tá tudo como antes. Entende a diferença? Porque lá na França, a mim é oferecido um esquema temporal diferente. Eu vou viajar no domingo. Na segunda, eu pego um esquema temporal diferente. Mas esse temporal diferente, ele continua na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Agora, no caso do trabalhador em turno, não. Porque ele vai para uma situação de exposição à luz à noite, de demanda de trabalho, e quando ele volta 8 horas depois para o ambiente da vida real, para a casa dele, o que acontece? Está tudo do jeito que estava antes dele ir para o hospital ou ir para a fábrica. Então, é diferente de estar num lugar que você vai se adaptando. Ah, mas então se ficar vários dias seguidos trabalhando à noite, faz adaptação. Não, não faz adaptação, a menos que ele vá morar lá dentro do hospital. Que é o que acontece nas plataformas de petróleo, em que é a expressão embarcar. Então, quando uma pessoa que trabalha em plataforma de petróleo, ela embarca, ou seja, ela vai para a plataforma, tá? Ela fica lá
no mínimo 2 semanas. Os esquemas são de 14 por 14, 15 por 15. E aquelas plataformas, elas são dentro da água. Então, é possível ficar no ambiente diferente, invertido, a menos que você vá subir para a parte externa da plataforma. Mas tem gente que fica lá dentro o dia inteiro. Lá tem o refeitório, tem as camas, tem a academia de ginástica, tem tudo lá dentro. Então, inclusive se alguém que manja de cronobiologia der uma orientação para os caras, vai dizer assim, fica lá dentro. Ficar lá dentro, você vai se sentir melhor. Tá? Bom, continuando aqui, eu digo que a fase de readaptação, a relação entre os vários ritmos do organismo e também entre eles e o mundo externo está perturbada. Então, por isso que eu fiz aquele slide de ontem, adaptação temporal, com Zeitgeber, sem Zeitgeber, a relação com o mundo exterior e entre eles. Então, a relação temporal entre os vários ritmos circadianos do organismo e também entre eles, que é a coisa da relação de fase, e o mundo externo está perturbado. Então, é uma bagunça, cada variável em relação ao Zeitgeber e cada variável com a outra. Temperatura com cortisol, cortisol com GH e assim por diante. Tá dando para acompanhar, pessoal? Isso vai favorecer esses sintomas. Fadiga, irritabilidade, problemas gástricos, alteração de sono. Essas coisas aqui, elas acontecem no jet lag. Mas depois de uns dias, esses sintomas desaparecem. Tá? No grupinho de estudo de vocês já exploraram essa questão do trabalho em turno? Ainda não? Não chegaram aí. Não chegaram nesse ponto. Mas já ouviram falar, né? De que tem a questão da desincronização. Sim ou não? Sim, né? Ah, no curso do Bruno, ele falou disso? Falou de trabalho em turno, né? Tá. Continuando. Isso eu não mostrei para vocês, né? Não, eu não mostrei. Então, é porque eu gosto desse gráfico, apesar de que... Deixa-me ver se eu consigo aumentar. Eu tenho um estagiamento de sono, um resultado de uma polissonografia, de uma pessoa dormindo à noite e dormindo de dia. Tá? Então, pensando no seguinte... Estágio 3 e 4, de acordo com as novas diretrizes, virou um só. Então, não se fala mais estágio 3 e estágio 4. O 3 e 4 é uma coisa só. Mas, independente disso, vejam como as estruturas são diferentes. Vejam o quanto que à noite você sai da vigília e você já aprofunda o sono. Vejam como aqui não é assim que acontece. Vejam como o sono, que é o sono reparador, é o 3 e o 4, veja quão pouco que você dorme durante o dia, num sono durante o dia. Então, pensa, olha quanto tempo durou, quanto tempo você permaneceu no 3 ou no 4. E veja quanto tempo você permaneceu no 3 e no 4 dormindo de dia. Veja a duração do... Aqui, rapidamente entra no REM, um REM curtinho. Depois faz um REM grande. Você veja que o REM grande, o REM ele vai crescendo durante a noite. Tá? A gente vê que aqui de cara já fez um REM de mais de 1 hora. Olha aqui como é que é o despertar. Aqui está despertando, uma coisa ruim. Então, se alguém acha que tanto faz dormir de dia como dormir de noite, essa figura aqui, ela é emblemática. Tá? Ela é emblemática. Oh, meu Deus, apertei errado. Desculpa. Essa pessoa que dorme pela manhã, mesmo se ela for submetida a uma terapia de luz,
consegue ter uma melhora na qualidade do sono? Tem, ela consegue. Ela consegue. Você consegue interferir de alguma maneira. Aí esse tá? gráfico começa a ficar mais parecido com o Durante o tratamento. Durante o tratamento. Esse aqui porque ontem ela também me fez perguntas parecidas. Se você trata, a pessoa fica bem, né? Depois a coisa complica de novo. Porque, por exemplo, se você tratar a pessoa que vai para Paris, der um banho de luz ou tomar uma melatonina, tá? Funciona, porque é para ficar lá em Paris, né? Aqui não, porque vai rodando e vai complicando a vida da pessoa. A gente recomenda, né, que quando você chega em casa, coloca fone de ouvido, tenha blackout no quarto, mas as pessoas têm filhos em casa, né, crianças, tem vizinho com o rádio ligado, né? Você tem que andar de transporte público, você tem que ir ao supermercado, fazer as coisas da vida. Então, eu quero que vocês escutem isso que eu estou falando, pensando na cronobiologia da coisa, né? Porque às vezes a gente pensa no cotidiano, por exemplo, o trabalho noturno, você tem um ganho a mais, ganha um dinheirinho a mais, tá? Que às vezes ajuda. Tem famílias que fazem assim, a mulher trabalha à noite e o marido trabalha de dia. Então, à noite ele fica em casa com as crianças e de dia ela fica com as crianças em casa. Então, não precisa contar com ninguém para ajudar com as crianças, né? Mas, pensa na estrutura dessa família. Que horas que essas pessoas se encontram, o marido com a mulher, quando se encontram, um dorme, o outro está acordado, né? Os riscos de você ficar com crianças pequenas em casa com déficit de sono, né? Pode ser que a criança, sei lá, aconteça alguma coisa no berço e você nem escuta, porque você está muito sonada, né? Muito sonada. Bom, então, eu fui mordidinha pela cronobiologia, né? Conforme vocês percebem, né? Eu falo demais a respeito desse assunto. Bom, continuando aqui, então, no caso do trabalho em turno, acontecerão essas coisas, dentre outras. Sono mais curto do que os que trabalham de dia, o sono fragmentado, quer dizer, acorda muitas vezes, aumenta o risco de acidentes domésticos ou no trabalho, e aumento do risco de algumas doenças. Então, essas coisas estão exaustivamente demonstradas, tá? Para vocês terem uma ideia, tem uma sociedade internacional, Shift to Work International Society. Shift to Work International Society. Eles têm congressos a cada 2 anos, que são chamados mundiais, mas tem os europeus, os americanos. Por quê? Porque é um assunto que não está resolvido. A resolução que se dá é com melatonina, é com esquema de fazer os esquemas de trabalho um pouquinho melhores, mais bem feitinhos. Por exemplo, no hospital, você vai trabalhar com um conjunto de enfermeiras que trabalham à noite, com aquelas que trabalham de dia. Mas, às vezes, a do dia falta. Então, aquela que está no hospital, ela trabalha em dobro. Ela trabalha à noite e continua trabalhando de dia. Então, aquela pessoa já não dá para estudar, porque bagunçou. Tem o pessoal das férias, né? Então, tem gente que cobre as férias do outro. Então, é complicado fazer esses estudos e é complicado propor esquemas. Piloto de avião, tá? É complicado o piloto de avião, porque um troca com o outro, porque vai viajar. Olha, nós vamos daqui para a Espanha, mas eu vou me encontrar lá com a minha namorada, e daí você traz o avião de volta para mim, e eu não estou inventando. Eu conheço, eu tenho uma pessoa muito conhecida que é dessa Fly Emirates. Como é que é o nome dessa companhia? Fly Emirates. E que como tudo
o ponto, a parte que eles ficam fixados é em Dubai. Então, no geral, são voos longos. Então, por exemplo, você sai de Dubai, vem para São Paulo, e às vezes a pessoa é brasileira, quer ficar aqui no Brasil. Então, alguém que está aqui em São Paulo, volta. Mas, em condições normais, ela teria que ficar um dia aqui e voltar para Dubai. Então, às vezes, se você vai estudar o crew, né, todo mundo que está dentro do avião, você não consegue ter um perfil do grupo, tá? Bom, então aqui rapidamente tem então eu esqueci de trazer a referência bibliográfica, eu esqueci de pôr. Aqui a duração do sono em relação ao horário que a pessoa começa a dormir, tá? Observem que durante o dia você não consegue dormir muito, por conta daquele processo S e processo C que o Mário mostrou no primeiro dia. Você tem o sono que vai aumentando, mas você tem uma estrutura subjacente circadiana. Então, mesmo que você queira continuar dormindo, a temperatura central está subindo e acorda você, tá? E não é à toa que mesmo quem não trabalha em turno, quando vai cochilar, não cochila muito. Às vezes você quer cochilar um pouquinho mais, você está de férias, você não consegue dormir muito. Porque o horário de início do sono, o início do sono, ele é determinante para a duração do sono. Tá? Aqui é um trabalho que eu fiz com um pessoal da Petrobras, lá na Bacia de Campos, eu e um conjunto de colegas, em que a gente mostrou que do pessoal que trabalha no turno do dia, tá? 16,3% dorme menos que 6 horas por dia. E do pessoal que trabalha à noite, 44% dorme menos do que 6 horas por dia. São trabalhadores offshore? São os embarcados. São os embarcados. E mesmo assim você vê que tem problema, né? Dentro lá da plataforma. Aqui, dificuldade para começar a dormir, tá? Daí agora o sono fragmentado, sono interrompido por 2 ou mais despertares. Então, 16% de dia, 45% do pessoal que trabalha à noite. Aumento do risco de acidentes. Então, veja, em função da hora do dia, o número de acidentes. Então, você tem a distribuição ao longo do dia de acidentes de trânsito, julgados como decorrentes de fadiga. Tá? Tá? Aqui o problema do risco de doenças. Tá? Então, você tem pessoal que trabalha de dia em cima, pessoal que trabalha à noite. Então, você vai ter... aqui é bacana que, ali ó, prevalência de doenças em trabalhadores em turnos. Aqui é há quanto tempo a pessoa trabalha em turno. Tá? Então você observa que o pessoal que trabalha de dia, tá? No que tange problemas digestivos, a evolução da porcentagem de pessoas, né, tá por aqui, e à medida que faz muito tempo que a pessoa trabalha, naturalmente aparecem os problemas até por conta da própria idade da pessoa. Observe que quem trabalha em turno, o crescimento é muito mais rápido, tá? No que tange o sistema cardiovascular, é mais gritante ainda. O quanto que os problemas cardíacos se instalam à medida que a pessoa fica muito tempo trabalhando em turno, trabalhando em turno noturno. Eu acho que a parte de metodologia vai ficar para a próxima, não vai dar. E agora a parte das pessoas cegas, tá? Vamos recordar da aula de ontem. Por que eu estou trazendo essa questão da pessoa cega? O que ela difere de tudo que a gente já falou aqui? Na pessoa cega, aquela que ou não tem o olho ou perda total de visão. O que acontece com essa pessoa? Ela não tem?
ela não percebe o claro escuro. Tá certo? Ela não percebe o claro escuro. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai estar como se estivesse em livre curso. Agora, ela não está em livre curso porque ela está num ambiente cheio de pistas temporais, exceto o claro escuro. Então, vai ter o horário de trabalho, o horário de levar as crianças na escola, a alimentação. Então, são os Zeitgebers não fóticos. Tá? Que são importantes, mas a gente vai ver que a falta de luz é mais importante ainda. Então, eu vou ter, né? Eu tenho aqui o relógio social e eu tenho o claro escuro. E tenho o reloginho dentro do sistema de temporização circadiano. Lembra? Os núcleos praquiasmáticos, a pineal, tudo que está ali dentro. Daí, então, nessa situação, eu vou ter... Então, olha lá. Eu tenho o dia e a noite e que está sendo informada pelo sistema, pelo sistema visual. Pelo trato retino-hipotalâmico, que estimula os núcleos supraquiasmáticos. De tal maneira que todo santo dia a melatonina é secretada nesse horário e vai para valores muito baixos durante o dia. Então, o claro escuro avisa para a pineal, manda melatonina para o organismo. Agora não manda mais, manda, não manda, manda, não manda. Bom, e no cego, né? Então aqui é só uma representação, semelhante a que já vimos ontem, né? Que o relógio biológico de uma pessoa com visão é acertado, é sincronizado pelo claro escuro. Tá? Então aqui só foi isso aqui esquece. Aqui eu estou falando de uma medida de qualidade de sono. Não, a melatonina. Desculpa, eu esqueci qual que é a escala. Onde é que está marcado a qualidade? Desculpa, aqui vocês... O sono está dentro da melatonina alta, né? Mas a qualidade do sono, eu não me lembro como que foi medida, desculpa. Agora, como é que fica no sujeito cego? Né? Como é que fica no cego? Então, não dá para o claro escuro acertar o relógio porque o relógio não recebe o estímulo, né? Então, vai acontecer isso, tá? Então, lá em cima é a pessoa que enxerga e aqui a pessoa que não enxerga. Todo santo dia, né? Ela tem um atrasinho em relação ao claro escuro do ambiente, que ela não está percebendo. O livre curso, esse período do cego, ele é em geral maior que 24 horas, porque o período endógeno nos humanos é acima de 24 horas. Então, é aquele relógio solto. Relógio solto. Tá? Então, pensando naquele esqueminha da melatonina, eu vou ter entre o pico de melatonina e o próximo, vou ter alguma coisa maior que 24 horas. Então, tem cego que é 24,2, 24 e 10 minutos, tem gente que é 24 e 30 minutos, tem gente, inclusive, que é 23 e 50, é raro. A maioria é maior que 24 minutos. De 24 horas. Então, esse gráfico aqui, deixe-me ampliar aqui. Então, eu estou mostrando o ritmo de secreção diária da melatonina. Tá? Vamos ver se vocês entendem o que está acontecendo aí. Aqui é uma pessoa que tem visão e aqui é uma pessoa que não tem visão. Aqui é melatonina expresso em picogramas por ml e aqui é a hora do dia. O que vocês estão conseguindo ver aí?
Isso. Isso. Então, olha só. Nesse caso, tá? Esse sujeito, a melatonina, o pico de melatonina, tá à noite. Sempre à noite. Nesse caso aqui, o pesquisador fez questão, inclusive, de mostrar qual é a diferença do primeiro para o segundo. Aquilo que está escritinho ali, perto da flechinha vermelha. Dá para enxergar? Deixa eu aumentar. É uma data, tá? Então, aqui é o dia 10 de abril de 81. A melatonina está sendo secretada no meio da tarde. Uma semana depois, ela está sendo secretada um pouquinho antes de escurecer. Uma semana depois, à noite. Uma semana depois, na segunda parte da noite. E assim por diante. Então, a melatonina, ela roda. Ela roda. Então, se o cara tiver uma endógeno de 25 horas, tá certo? A cada dia vai mudando, de tal maneira que em alguns momentos a melatonina está sincronizada com o claro escuro. O claro escuro do ambiente. Então, a pessoa não reporta mal-estar. Mas quando está por aqui, quando está lá no 10 de abril, por exemplo, o que acontece? Ela está acordada, porque os filhos estão acordados, porque a vida está funcionando, às vezes eles trabalham, mas a melatonina está zerada. Então, é um mal-estar violento. E esse mal-estar, ele acabou sendo exaustivamente explorado com os conhecimentos metodológicos da cronobiologia. Porque, por exemplo, eu vou dizer para vocês, dosagem de melatonina é complicado. É muito difícil dosar a melatonina. Aí, no caso, é melatonina plasmática. Então, tem que fazer a coleta de sangue. Ou você coleta o sangue o dia inteiro, que é muito difícil que a pessoa tope fazer coleta de sangue o dia inteiro. Ela tem que ficar no laboratório, tá? Agora, se você só faz a coleta de sangue à noite, para ver a hora que a melatonina começa a crescer, cada pessoa tem um horário. Então, você vai fazer de 5 da tarde até meia-noite. Você vai pegar quase todo mundo. Mas, mesmo assim, você tem que pegar a pessoa tem que ficar lá no laboratório aquele período todo. De 15 em 15 minutos, você ou tira um pouquinho de sangue, ou pega da saliva, porque você também consegue pegar a melatonina da saliva. Cada tipo de... O sangue, você vai analisar de um jeito. A saliva são outros equipamentos. Na urina, são outros equipamentos para dosar a melatonina. Tudo é complicado, tá? Mas é bacana, tanto é que tem esse resultado aí. Professora, o curso implica da ordem temporal interna ou não? Porque um cego consegue dormir durante o dia, sabe? Agora, você falou que um trabalhador, por exemplo, ele não consegue ter essa interação com o ciclo claro e escuro, por mais que ele tente dormir durante o dia, ele não vai conseguir. Ou até pode dar um meio superficial. O cego consegue? Ele perde a ordem temporal interna ou o livre curso não interfere nisso? Os outros ritmos vão também acontecendo cada vez mais tarde. Não é só o sono. Ele sente sono de dia, né? E dorme. Só que ele não tem o maestro, né? Não tem o maestro. Tem os instrumentos musicais todos ali. Porque lembra que naquele gráfico esse aqui? Oh, meu Deus. Está chegando. Aqui eu estou mostrando o ciclo vigília-sono e a temperatura, né?
Então, a gente vê que, na ausência do claro-escuro, a temperatura ela não anda junto com o ciclo vigília-sono da mesma maneira bonitinha que andava antes. Tá? Então, eu tendo a achar que... Isso na hora do... Eu não sei, boa pergunta. O que você acha? Assim, eu perguntei uma vez para o Mário que mesmo que o indivíduo um actograma de livre curso, por mais que esteja acontecendo cada vez mais tarde, o indivíduo ainda apresenta uma certa regularidade, porque a fase de sono dele continua praticamente no mesmo período. Sei lá, ele vai dormir um dia meia-noite, acorda às 6, no outro dia ele dorme a 1, acorda às 7. Ele tem uma expressão circadiana de ciclo vigília-sono, ele tem. Por isso que eu perguntei. O fato de ele estar em livre curso quer dizer que ele está todo bagunçado. Por isso que os Zeitgebers não fóticos são importantes, né? Olha, eu não quero arriscar, não. Porque você está... Com certeza ele não está organizado, né? A ordem temporal interna não está preservada. Mas não está tão confusa quanto quem trabalha em turno, né? Porque ele não está recebendo as pistas temporais, o claro-escuro, mas está recebendo todo o resto. Todo o resto que faz ele sincronizar, né? Mas o problema é que, como as variáveis que são, no caso, a melatonina, que é tão determinante, ela está mexendo, não sei, será que o resto consegue mexer com a mesma velocidade para ficar todo mundo bonitinho? Eu tendo a achar que não. Vamos ver trabalhos depois. Tem um pessoal de Portland, no Oregon, que só mexe com cego. É o professor Lewy, L-E-W-Y. E o outro que é o parceiro dele, que é o S-A-C-K. Lewy e Sack, ou então Sack e Lewy. Eles sempre publicam juntos. Em Portland, no estado do Oregon. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês dos cegos, né? E não vai dar tempo de falar, porque eu ia mostrar para vocês. Eu ia mostrar para vocês isso aqui, ó. Que é a parte dos métodos de análise, tá? Então, eu ia mostrar para vocês esse roteirinho aqui, que talvez não seja o momento para alguns de vocês, mas assim, como é que eu planejo um experimento, como é que eu faço a coleta, como é que eu analiso os dados. Esse roteiro é um roteiro de TAD, que a gente ensina em TAD, né, que é a estatística descritiva. Até aqui. Então, eu tenho que planejar em função do que eu quero fazer. Daí eu coleto os dados. Tenho que escolher exatamente como é que vai ser feita a coleta. 1 dia, 10 dias, 15 dias. Vai ser de hora em hora? De 3 em 3 horas? Cada um vai depender da pesquisa que estiver fazendo. Depois eu vou analisar os dados. Primeira coisa, né? As tabelas, os gráficos, tudo aquilo que vocês... O beabá da estatística. Algumas coisas mais complicadas. Box plot, histograma, tabela dupla cruzada, tudo aqui. Depois é que você vai usar o cosinor aqui, por quê? Porque eu quero ver se tem um ritmo de 24 horas. Eu faço uma questão. Detecção de um ritmo quando o período é conhecido a priori. Eu quero testar o 24 horas. E aqui quando não é conhecido. Tá? Então, essas etapas são as etapas que a gente usa mais para fazer a parte toda da análise dos dados. É isso, gente. Não vai dar tempo. Hoje à tarde vocês vão ter... o professor Mário vai falar sobre genética. Tá? Coisas associadas. Pensando que agora eu consegui que vocês entendessem a importância do claro-escuro, o Zeitgeber, o free running, a relação de fase, a ordem temporal interna, como é que lê um actograma duplo,
que são 2 dias, actograma simples, que é um dia só. Prestar atenção quando no meio está meio-dia ou quando no meio está meia-noite, tá? Prestar atenção se é escuro constante, aquela barrinha preta. Tudo isso, gente, lembrar um pouco do que é acrofase. Acrofase é um momento, é uma hora do dia em que a variável está no seu pico, no seu máximo, tá? Então fica essas informações. Vamos ver se amanhã ou depois a gente consegue fixar mais alguns conceitos, tá? E também eu quero assim, amanhã a gente vai falar de matutinos, vespertinos, eu quero que vocês pensem que não é uma coisa comportamental. É também, mas é resultado de uma relação de fase diferente com o claro-escuro. Os matutinos, eles guardam uma relação com o claro-escuro de uma determinada magnitude, tá? E os vespertinos de outra. Começa o dia, o vespertino daqui a pouco já acorda. Começa o dia, o vespertino vai acordar mais tarde. E essa relação que é importante entender. Senão a gente fica naquela coisa muito superficial. Ah, eu sou matutino, eu gosto de estudar de dia, eu gosto de estudar de noite. Tudo isso é verdade, mas é legal entender a origem disso. Tá certo, pessoal? Bom, então, até amanhã, ou até, não sei quando que eu vou voltar aqui para conversar com vocês.